Que a paz do Senhor esteja com todos os irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa EBD Online, que é uma iniciativa da Igreja Assembleia de Deus de Guaíba. É muito bom ter você conosco nessa ocasião. Fazemos sempre questão de salientar que desejamos que você esteja conosco sempre nas nossas escolas bíblicas presenciais, domingo pela manhã aqui na sede, e nas congregações nos seus respectivos dias e horário. Nosso propósito aqui na EBD Online é dar uma degustação, um aperitivo do que será tratado nas nossas escolas presenciais de forma mais profunda e mais pormenorizada. Aqui nós vamos resumir os principais aspectos de cada lição. Dito isso, vamos às considerações referente à lição 5 das lições bíblicas, cujo título é Jesus é Deus. O texto áureo para essa lição está em João, capítulo 1 e o versículo 1, que diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A verdade prática, que é a reflexão maior dentro do tema proposto na lição, diz o seguinte: a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia. Além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Então, essa é a nossa reflexão maior. Jesus Cristo é Deus, é divino. A leitura bíblica em classe, nós vamos ler dois trechos do capítulo 1 de João. João capítulo 1, do versículo 1 ao 4, e depois do versículo 9 ao 14. Diz o seguinte: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, na lição 5, que nós estamos fazendo o comentário nessa oportunidade, o autor das lições bíblicas desse trimestre vai tratar da divindade de Jesus. E nós temos que ter em mente, meus irmãos, que existem alguns assuntos que não são assuntos de fácil compreensão e também não são assuntos fáceis de serem tratados. Esse assunto da divindade de Jesus é um desses assuntos, porque a nossa mente humana ela é limitada, ela possui limitações, principalmente para entender o divino. Então, Deus, enquanto Deus soberano, não cabe dentro das nossas limitações conceituais e intelectuais. Então, é um assunto, de fato, difícil. Porém, a Bíblia sempre nos deixa clara que existe para nós o elemento da fé. Esses assuntos precisam ser estudados, precisam sempre ser abordados, tendo em mente que a fé é o nosso maior guia nesses assuntos, porque a mente humana ela vai ter limitação para entender essas situações. É difícil colocar em palavras humanas um assunto tão complexo quanto este de que Jesus é Deus. Existe uma própria limitação no falar a respeito desse assunto. Porém, nós precisamos ter a fé
que é o que nos permite acreditar nessas verdades básicas da fé cristã, do cristianismo, para que possamos seguir na nossa caminhada cristã. Então, eu quero já desde já pedir que os irmãos estejam em oração e sempre ligados aí com a fé nesses momentos em que vamos tratar desse assunto. Na introdução, eu vou ler um trecho aqui. O autor diz o seguinte: o apóstolo João, como judeu monoteísta instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus. Esse é um parâmetro muito importante e muito interessante. João era judeu. A fé judaica naquele momento, naquela época, assim como hoje, é o que nós chamamos de uma fé monoteísta. Tá? O judaísmo e o cristianismo são fés monoteístas, fés que acreditam em um único Deus apenas. Então, obviamente que João jamais teria a ideia, o objetivo de apresentar Jesus dentro de um conceito que envolvesse dizer que Jesus era uma espécie de um Deus de segundo escalão, de segunda categoria, ou até mesmo um semideus. Nós precisamos lembrar que nesta época, neste tempo, a mitologia grega e a mitologia romana, elas eram muito fortes e nessas culturas sempre se acreditou nessas figuras dos semideuses, seres humanos cuja natureza envolvia a relação com um Deus e isso criava um semideus. Então, João precisava deixar muito claro nos seus escritos, nos seus ensinamentos, que essa não era a sua ideia principal, mas que sim, ele acreditava num único e verdadeiro Deus, invisível, mas real. Então a fé de João era uma fé monoteísta e ele jamais iria defender qualquer coisa que fosse contrária a isso. Tendo em vista essa ideia, nós precisamos entender que o propósito do Evangelho de João foi de relatar sinais e fatos que viessem a corroborar essa ideia, essa verdade, melhor dizendo, de que Jesus Cristo era Deus. Eu leio para os irmãos no capítulo 20 de João, o versículo 30 e o versículo 31 diz o seguinte: verdadeiramente Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Estes, entretanto, foram escritos para que possais acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, João encerra o seu evangelho justamente deixando claro que o seu objetivo era o de trazer fatos, trazer registros de fatos que viessem a corroborar essa verdade a respeito da divindade de Jesus. Jesus era Deus. Esse é um conceito básico que nós aprendemos na teologia, que Jesus Cristo ele foi 100% homem, mas também foi 100% Deus. O primeiro tópico da lição, ele trata da doutrina bíblica da divindade de Jesus. O segundo tópico da lição vai tratar da heresia, da principal heresia que nega a divindade de Jesus. E o terceiro tópico, as implicações do arianismo, que é essa principal heresia que nega a divindade de Jesus, sobre a qual nós vamos falar, se desenrolando hoje na atualidade. Pois muito bem, a doutrina bíblica, primeiro tópico, a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Eu quero salientar com os irmãos aqui o versículo 1 do Evangelho de João. Diz o seguinte:
no princípio era a palavra. Essa expressão palavra que João usou aqui vem do grego logos. Logos não significa necessariamente ou exclusivamente a escrita, a letra. Logos tem uma definição um pouco mais profunda. Logos significa a palavra falada, ou o ato da fala, ou ainda a coisa falada. Na Bíblia de Estudo King James, o autor dos comentários faz um comentário interessante que ele diz que Jesus é a expressão criadora de Deus. Ou seja, quando nós retornamos lá a Gênesis capítulo 1, que nós vemos o relato de Deus criando todas as coisas, a expressão de Deus nas criações, haja luz, haja terra, haja água, haja animais da terra, animais da água, entende-se que é Jesus. Essa expressão criadora de Deus é Jesus, já trazendo uma evidência de que Jesus, assim como Deus, existe eternamente e estava presente também já na criação. Uma outra coisa, um outro termo que eu quero trazer atenção para os irmãos é no princípio. Nós lemos, no princípio era a palavra. No princípio. Esse princípio de que João traz aqui no capítulo 1 é o que a gente chama de eternidade passada. A eternidade, o tempo da eternidade antes da criação de todas as coisas. E aí nós temos uma correlação aqui e uma ligação muito interessante, porque em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24, Paulo diz que Jesus é a sabedoria de Deus. Paulo estava tratando do que ele chamou de loucura da pregação. E o ato de conversão através da loucura da pregação. E ele cita em 1 Coríntios capítulo 1 que Jesus é a sabedoria de Deus. E aí nós vamos fazer essa ligação com Provérbios capítulo 8. Provérbios capítulo 8 é o capítulo de Provérbios que faz um pequeno tratado ali a respeito da sabedoria. E a partir do versículo 22 do capítulo 8 de Provérbios, nós vemos Salomão falando de forma muito clara que a sabedoria, que depois Paulo veio a nos revelar que é Cristo, estava presente, existia e estava presente desde antes da criação do mundo. Eu faço questão de ler um trecho para os irmãos, para que nós possamos entender um pouco mais a respeito dessa verdade. Veja que diz o versículo 22 do capítulo 8 de Provérbios. O Senhor me possui como fundamento do seu caminho. Esta é a sabedoria que Paulo nos revelou no Novo Testamento ser Jesus. No seu caminho, antes mesmo do princípio das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde a origem de tudo, antes de existir a terra. Nasci quando ainda nem havia abismos, quando nem existiam fontes carregadas de água. Antes de serem estabelecidos os montes e de se formarem as colinas, eu já existia. Ele ainda não havia formado a terra, tampouco os campos ou as partículas de poeira com as quais fez o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando delineou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando fixou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não ultrapassassem seu ordenamento, quando assinalou as balizas dos alicerces da terra. Então eu estava com ele e cooperei em tudo como seu arquiteto. Dia após dia tenho sido seu prazer, sempre me sentindo muito feliz ao seu lado. Ou seja, isso é uma evidência bíblica clara, palpável e tangível
a respeito da divindade de Jesus, visto que Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Deus Filho, já existia e estava presente antes mesmo da criação de todas as coisas. Então o próprio capítulo 1 de João já nos revela essa verdade a respeito da divindade de Jesus. E poderíamos citar uma série de outras referências bíblicas que poderiam comprovar a divindade de Jesus. No livro de apoio da revista das lições bíblicas desse trimestre, o autor traz ali em 2 páginas praticamente uma série de referências bíblicas para evidenciar essa divindade. Depois você pode adquirir e fazer leitura, não há tempo para citar todas elas. Mas só aqui, nesses 2 trechos que nós lemos, desses 3 trechos que lemos, de João capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1 e fazendo a ligação com Provérbios 8, nós já temos aqui uma quantidade de evidências bastante grandes e muito palpáveis, muito sólidas a respeito da divindade de Jesus. Mas eu quero propor ainda um outro pensamento, que é o seguinte: o que caracteriza Deus como sendo Deus, entre tantas coisas, podemos dizer que são os seus atributos. E em teologia aprendemos que Deus, ele possui aqueles atributos chamados exclusivos ou incomunicáveis. Esses atributos são atributos que pertencem e que só Deus tem. Os mais conhecidos e os mais básicos, os primeiros a serem estudados: a onisciência, a onipotência, a onipresença e a eternidade. Esses atributos são os principais que caracterizam Deus como o ser Deus. Só Ele é capaz de ter a onisciência, a onipresença, a onipotência e a eternidade. Só esses atributos, eles são exclusivos de Deus, e isso o caracteriza como Deus. Deus é todo-poderoso e pode todas as coisas. Onipotência. Deus sabe de todas as coisas, do passado, do presente e futuro. Onisciência. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Onipresença. E ele é eterno. A eternidade. E estes atributos nós vemos muito claramente em Jesus. Na história contada no relato contado pelos evangelhos, ficam muito evidentes todos esses atributos. Então, visto que Jesus também possui esses atributos, podemos afirmar que ele é, sim, Deus. Veja que João diz: vimos a sua glória. A glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. As evidências de que Jesus também é Deus. Vou ler um trecho do subtópico 2, do tópico 1, do qual estamos discorrendo, das lições bíblicas. Os atributos são perfeições próprias da essência de Deus. Os atributos absolutos ou incomunicáveis são exclusivos da divindade. E aí ele cita a onipotência, a eternidade, a onisciência e a onipresença. E são várias as referências bíblicas, as situações bíblicas em que Jesus Cristo manifestou esses atributos, principalmente nos seus milagres que revelam revelam o atributo da onipotência. Então, a doutrina bíblica da divindade de Jesus, ela afirma categoricamente isso: Jesus é divino, é Deus, assim como o Deus Pai, sendo ele o Deus Espírito Santo. Vamos ao segundo tópico: a heresia que nega a divindade de Jesus. E veja que o autor da lição, ele não traz uma reflexão, um comentário sobre heresias no plural. Ele traz um comentário sobre a heresia. Porque existe uma heresia que é a mãe
de todas as outras heresias que contestam, que tentam colocar sob júdice, sob discussão a divindade de Jesus. Essa heresia é chamada de arianismo. Ela teve início com Ário. Ário, ele nasceu num território que hoje seria o equivalente à Líbia, entre os anos 250 e 260 depois de Cristo. Essas são as datas, foi nessa década aproximadamente que ele nasceu. Sendo que o seu auge intelectual e também quando ele conseguiu disseminar de forma mais massiva essa sua doutrina herética, ocorreu ali na virada do século III para o século IV. Existem algumas informações bastante interessantes a respeito de Ário. Por exemplo, Ário chegou a ser o que nós chamamos hoje de ministro. Ele foi diácono, depois existem registro de ele ter sido também presbítero, ou seja, era alguém que tinha um conhecimento considerável a respeito do cristianismo e das doutrinas básicas do cristianismo. Mesmo assim, por influências externas, influências seculares, influências de religiões pagãs da época, ele começou a desenvolver essa ideia, essa heresia que contestava a divindade de Jesus Cristo. Eu vou ler um trecho para os irmãos do primeiro subtópico do tópico 2, que diz o seguinte: ele negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria. Ário rejeitava a eternidade do Verbo. Importante prestar atenção nesse detalhe. Ário rejeitava a eternidade do Verbo, embora defendesse sua existência antes da encarnação. Recusava que fosse ele eterno como o Pai, insistindo na tese de que o Verbo foi criado como primeira criatura de Deus. A palavra de ordem arianista era: houve um tempo em que o Verbo não existia. Veja a sutileza dessa ideia de Ário. Ele não negava de todo que Jesus Cristo era Deus. Ele não negava de todo a divindade de Deus, de Cristo. Porém, ele dizia que nem sempre o Verbo existiu. E dizia que o Verbo, o Deus Filho, ele foi criado por Deus como a primeira criatura, a primeira criação de Deus. Ora, se nós partirmos da ideia de que Jesus, ele é Deus, porém, ele nem sempre existiu e houve um momento em que ele não existia e foi criado a partir de um determinado momento, nós estamos desqualificando de Jesus um dos atributos dos quais citamos quando falamos do tópico anterior, que é a eternidade. Isso desqualifica Jesus como eterno e Jesus Cristo passaria a ter um ponto de partida e não é o que a Bíblia nos apresenta. A Bíblia nos apresenta que Jesus é Deus, assim como Deus Pai, e estava presente desde antes da criação de todas as coisas, como nós citamos na referência dos comentários anteriores. Então veja que essas sutilezas, elas tentam fazer com que essas heresias sejam aceitas como prováveis e até mesmo com certa lógica. Jamais uma heresia bem construída e sutil, ela vai fazer apontamentos muito esdrúxulos. Então, Ário trazia essa verdade. Ele é o principal autor dessa heresia, ele foi o que mais trouxe evidência para essa heresia, e assim como muitas heresias, essa heresia ela acabou também se misturando com a fé cristã em algumas correntes
do cristianismo, tá? Principalmente nas religiões orientais. Então a gente precisa ter bastante cuidado com isso. E eles usavam trechos da própria escritura, da própria palavra, trechos específicos, pincelavam um trecho aqui e um trecho ali que pudesse corroborar essa ideia, sempre com a estratégia de isolar o texto do seu contexto e tratar ele de forma individualizada. Mas, analisando esses textos aí, que na lição o autor cita nos subtópicos do tópico 2, quais são esses textos, nós podemos refutar de forma extremamente clara e sustentada essa heresia apresentada por Ario. E por fim, o tópico 3, que trata das implicações do arianismo na atualidade. E o autor nos traz aqui dois fatos interessantes, que é a Bíblia da tradução do Novo Mundo. Essa é uma Bíblia que, na sua tradução do texto bíblico, ela fez pequenas alterações e alterações sutis que levam para esse lado da heresia arianista de Ario, de que Jesus, ele não é Deus. Por exemplo, em João, capítulo 1 e versículo 1, lendo na tradução do Novo Mundo, nós leríamos esse versículo da seguinte forma: e a palavra era um Deus. Além de trazer o artigo definidor de quantidade, um Deus, ainda traz Deus com letra minúscula, reforçando essa ideia de que Jesus era um Deus de segundo escalão, um semideus, e que existe um outro Deus maior que ele, que é o Deus que o criou. Então, a Bíblia da tradução do Novo Mundo é uma tradução com a qual nós precisamos ter bastante cuidado, porque ela procura reforçar essa ideia de Ario. E o autor aqui cita na lição alguns outros textos, tá, que também presentes na Bíblia da tradução do Novo Mundo, que tentam corroborar essa ideia. E ele também traz o fato dos movimentos e das religiões orientais. Religiões orientais cujo o conceito de divindade se aplica em diversas esferas da existência humana. As próprias mitologias grega e mitologia romana, que traziam uma ideia de existir um deus do sol, um deus da lua, um deus do dia, um deus da noite, um deus da colheita, um deus do conhecimento. Nas religiões hindus isso também é muito presente. Essas religiões orientais, elas trazem essa ideia de múltiplas divindades, algumas sendo mais fortes do que outras porque são mais antigas do que outras, mas múltiplas divindades, cada uma responsável por um aspecto da existência humana. Esse é um conceito de religião proveniente da heresia arianista. A partir do momento que começou a se questionar a respeito da divindade de Jesus e se trouxe essa ideia, esse conceito de que Jesus era uma espécie de semideus ou Deus de segundo escalão, todas essas outras ideias que pautam as religiões orientais, elas acabaram se criando por vontade do ser humano, por vontade do homem, e acabaram tendo espaço na sociedade. E por fim, ele trata de outras religiões, como por exemplo o Alcorão,
que não reconhece Jesus como filho de Deus. O islamismo não reconhece Jesus como filho de Deus, reconhece Jesus apenas como um profeta poderoso e não necessariamente o grande profeta. O islamismo ainda trata de outros profetas que supostamente, segundo eles, têm mais importância que Jesus. Então, esta religião é uma das que é monoteísta, acredita em um único Deus, porém não acredita na divindade de Jesus. Mas, diante de todo este cenário, meus irmãos, nós temos que ter em mente que a fé é o que nos habilita para crer na divindade de Jesus. Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Ele faz parte do Deus triuno, da Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Como diz o nosso credo das Assembleias de Deus, cremos em um só Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a nossa crença, é nisso que acreditamos, e muito embora pela nossa limitação da mente, pela nossa limitação intelectual, não seja possível entendermos isso, a fé nos dá condições de ter esse entendimento. Eu vou ler a conclusão para os irmãos e encerro em seguida. Diante do exposto, a conclusão bíblica é que somente Deus pode salvar, somente Ele é o Salvador. Se o Senhor Jesus não é Deus, logo não pode ser Salvador. Então negar a divindade de Jesus é negar a salvação. Que Deus abençoe os irmãos, que essa reflexão possa ser produtiva e possa fortalecer a sua fé e a sua caminhada cristã. Que Deus abençoe. Amém.